Hoje vamos falar então sobre o Canvas. Portanto, o Canvas é o mecanismo que nós temos para mostrar ao utilizador do nosso jogo informações relativas ao seu estado, à vida, por exemplo, que ele tem, e também a maneira que nós temos para criar uma interface 2D com o nosso jogador. Portanto, por exemplo, criar menus e coisas do género. Portanto, para adicionarmos um canvas, mais uma vez vamos à hierarquia e escolhemos esta opção que diz UI, User Interface, e depois Canvas. O Canvas, como é 2D, normalmente não nos vai surgir na cena, e para nós vermos o Canvas devemos mudar para o modo de 2D e depois fazer zoom out. Pronto, o Canvas é este retângulo que nos surge aqui, que representa toda a interface que vamos mostrar ao utilizador. É possível que vocês comecem a ver aqui umas mensagens de erro, mas isto são mensagens do Unity, do editor do Unity, porque nós estamos a fazer zoom out muito do nosso cenário. Uma das coisas que eu costumo fazer e que é importante é ajustar, fazer com que o canvas se ajuste automaticamente ao ecrã, à resolução do ecrã da pessoa que estiver a jogar o nosso jogo. Para isso, com o canvas selecionado, vocês têm aqui este componente que diz Canvas Scaler, e em vez de ser Constant Pixel Size, eu costumo pôr Scale with Screen Size, e depois vocês podem pôr uma resolução de referência, e podem indicar como é que vai ser feito o ajuste no caso a resolução do jogador, do ecrã do jogador, não ser igual a esta. Se vocês querem que seja pela largura ou se querem que seja pela altura, ou um misto dos dois. Basicamente o que isto faz é com que, se vocês colocarem, por exemplo, a ajustar pela largura, vão surgir umas barras, possivelmente umas barras no parte de cima e na parte de baixo do ecrã, para manter o aspect ratio do vosso ecrã. Se vocês quiserem ver, podem mudar aqui para o separador game, e depois nós não temos nada, mas basicamente vocês aqui vão poder mudar o aspect ratio para estas diferentes resoluções que aqui existem, e vocês podem acrescentar outras e depois testar a vossa interface a ver como é que ela se adapta ou não ao ecrã do utilizador. Nós já vamos experimentar isso. Vamos começar por importar alguns elementos gráficos, umas texturas, para o nosso jogo, porque basicamente o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de colocar uma mira. Lembram-se que o nosso jogo até agora não tem uma mira, e para indicar para onde é que o player está a apontar, quando ele atira ou quando ele dispara com a pistola, ou quando for interagir com alguns elementos, e nós precisamos dessa mira no meio do ecrã. Além disso, vamos precisar também de indicar ao jogador qual é que são os elementos que ele está a utilizar, nomeadamente qual é a arma que ele tem selecionada, e que até agora nós não temos nenhuma dessa informação. Vamos também colocar uma informação relativa à vida do player, para ele saber qual é a vida que ainda lhe resta, se tem 100% de vida ou 50% de vida, ou seja lá o que for. Portanto, vamos importar uns elementos gráficos, umas texturas. Basicamente, o Unity trabalha com formatos mais comuns, portanto, JPEG, PNGs e coisas do género. E vocês podem importar simplesmente arrastando aqui para a pasta dos assets, e o Unity importa automaticamente as vossas texturas. E agora, aqui vocês podem ver, clicando sobre a textura, a informação sobre ela, e podem mudar o tipo de utilização que vocês vão dar à textura. Ou seja, no nosso caso, nós queremos que estas texturas apareçam na interface. E então, aqui onde diz Default, nós devemos mudar para Sprite, 2D e UI. E depois fazer Apply. E depois a mesma coisa para já vamos fazer só para as armas, portanto, que é este carregador, a granada, portanto, Sprite e Apply. A pedra, Apply. A mira, também vamos precisar dela.
fazer apply. Portanto, isto basicamente estamos a indicar ao Unity que estas texturas vão ser usadas não como uma textura de um elemento 3D, mas sim como um elemento gráfico, um elemento visual no mundo 2D, no ecrã do utilizador. E agora, para nós colocarmos estas texturas no ecrã, vamos outra vez ao Canvas e vamos acrescentar um elemento image. Portanto, vocês podem ver, o Canvas pode ter texto, pode ter imagens, pode ter botões, pode ter scrolls, pode ter drop-downs, pode ter painéis. Nós vamos usar painéis quando queremos agrupar elementos gráficos. E já agora, deixem-me só confirmar uma coisa muito importante. Quando nós adicionamos o Canvas, ele adicionou este Event System, e não o devemos apagar, porque este Event System é que faz com que os cliques nos botões, a interação do utilizador com o Canvas funcione. Portanto, se vocês apagarem este Event System, toda a interação que o utilizador possa ter com a nossa interface deixa de funcionar. Então, nós agora queremos adicionar uma imagem. Vocês normalmente têm dois tipos de imagens, imagem e imagem RAW. Eu vou adicionar uma imagem. E agora vou posicionar a imagem no canto inferior esquerdo. Esta imagem aqui vai servir para nós mostrarmos a arma que está selecionada. Portanto, eu vou-lhe mudar aqui o nome para imagem da arma selecionada. Pronto, e agora vou arrastá-la aqui para o canto inferior esquerdo. Portanto, aqui para baixo. E uma coisa muito importante é aqui onde está o anchor point, eu costumo colocar sempre o canto superior esquerdo do ecrã. Isto para quê? Precisamente para aquilo que eu estava aqui a explicar, para quando nós estamos aqui no jogo, estão a ver a imagem está aqui no canto, se eu mudar para outra resolução, para que a imagem nunca desapareça, e não devia ficar cortada. Portanto, estão a ver que ela está a ficar cortada, quer dizer que eu tenho que a posicionar mais para cima, porque senão corro o risco de em algumas resoluções ela ficar cortada. Então eu vou puxá-la um bocadinho mais para cima. Por exemplo, nesta aqui ela está a ficar cortada. Pronto. E é importante que ela fique sempre visível para o player não perder parte da nossa interface quando estiver a jogar. Pronto. Agora, portanto, isto vai ser a nossa arma, ou seja, este componente nós vamos preencher aqui com a imagem da arma. Por exemplo, quando o player tiver selecionado a pedra, nós vamos colocar ali a pedra e ela vai aparecer. Quando ele tiver selecionado a pistola, nós pomos lá o carregador. Quando ele tiver selecionado a granada, nós pomos lá a granada. Basicamente, vamos fazer isto, mas por código. Então, eu vou clicar aqui, vou apagar. E depois vamos fazer isto por código em função da arma que tiver selecionada. De seguida, nós queremos também mostrar a vida. Portanto, vou outra vez adicionar outra imagem. E agora vou colocar esta imagem aqui no canto. Deixem-me já fazer aqui o ponto pivô. Antes que me esqueça. Portanto, convém que elas fiquem alinhadas, não é? Portanto, eu vou ver. Esta aqui ficou em menos 390. Menos 390. Portanto, isto aqui vai ser a imagem da vida que nós vamos mostrar. Ou seja, é aqui que nós vamos pôr este coraçãozinho. E em cima do coração nós vamos querer colocar um texto com a percentagem de vida que o player tem. Então eu vou clicar em cima da imagem da vida e vou adicionar aqui um text. Pronto, este text é o elemento que nós podemos usar para mostrar mensagens de texto ao utilizador. Ele tem aqui uma série de formatações, aqui é o alinhamento, vocês podem ver. Há uma formatação que às vezes baralha as pessoas, que é o overflow, ou seja, quando o texto que nós temos é muito grande e não cabe no espaço. Eu vou só puxar aqui para cima para vocês verem. Pronto, se vocês repararem, o texto que está a ser cortado, portanto ele está a fazer o word wrap por baixo e o resto não se vê. Por vezes isto está, em vez de estar em wrap, está em overflow,
e isto faz com que ele saia do espaço que nós temos. E normalmente eu coloco até assim os dois em overflow para evitar que o texto não apareça. Portanto, se tivessem os dois em truncate, que é o que acontece em algumas versões do Unity, salvo erro na versão 2019, os dois podiam estar em truncate, e depois o texto não aparecia. Portanto, eu vou colocar os dois em overflow. Aqui é onde vamos colocar a percentagem da vida, e eu vou querer que ela apareça assim em cima do coração, e por isso vou mudar aqui a cor para ser mais fácil de ver, para uma cor assim mais clara, para fazer um bom contraste. Ok. Agora, para usarmos estes elementos no nosso código, eu vou começar por alterar o código da vida para mostrar ali a vida do player. Portanto, vamos aqui aos scripts. Já agora eu vou organizar aqui os meus scripts, vou criar aqui uma pasta para armas. Eu vou pôr os scripts do atirar a bomba e o disparar. Vocês podem mudar os scripts de sítio, não há nenhum problema. Por vezes, se vocês tiverem scripts abertos no Visual Studio, o Visual Studio diz que o script desapareceu ou que foi eliminado, mas é uma questão de vocês fecharem e voltarem a abrir o script que ele aparece. Vou pôr aqui tudo que tem a ver com o sistema de interação, que é a interface. Este que nós criamos aqui muito simples, e o Player Interact. Depois vou fazer aqui outra pasta para NPC. Portanto, vocês podem organizar isto como quiserem, não tem que ser necessariamente como eu estou a fazer. Mover o NPC também para ali. Depois uma pasta para a vida, e ponho lá o vida, e vou lá colocar também o script tira vida. Pronto, fica aqui. Eu vou pôr aqui mais uma pasta para o player, que para já só tem um script, que é o mover player. E vou criar uma pasta para outros. Pronto, agora queria então ir ao script da vida. E basicamente o que é que nós vamos ter que fazer? Portanto, sempre que o player ganhar ou perder vida, nós vamos querer atualizar a interface, vamos querer atualizar a quantidade de vida que ele tem. E nós ganhamos e perdemos vida dentro destas funções, e então vamos fazer uma função que eu vou chamar atualizar UI. Esta função basicamente o que vai ter que fazer é pegar no valor de vida e colocar naquele text que nós temos lá no UI. Para isso eu preciso aqui de uma referência para esse text. Vocês, para poderem usar estas referências, vão ter que fazer um using, que o Visual Studio aqui deve-vos ajudar, que é este aqui, unityengine.ui. Então isto é o text vida do player. Pronto, então aqui basicamente o que nós vamos fazer é se o txt player, o txt vida, melhor dizendo, vida do player não estiver nulo, nós vamos atualizar o txt vida do player, a propriedade text, com o valor da vida do string. Pronto, e agora temos que chamar esta função sempre que perdemos vida e sempre que ganhamos vida. Pronto, só para garantir que também no início também está atualizado, eu vou também chamar aqui na função start. Ok? Pronto, e agora vamos ao player. Na classe vida, nós já temos agora aqui o txt vida do player, então vamos ao canvas e vamos buscar este text que adicionamos dentro da imagem da vida ali.
Pronto, e agora quando nós corremos o jogo, sempre que perdemos vida, deve-nos aparecer essa indicação. Portanto, eu vou... Estão a ver, eu perdi, choquei contra a bola, perdi vida e está sempre agora atualizada a nossa vida. Pronto, em relação à arma, vamos aqui às próprias armas. Portanto, vamos aqui ao script do atirar. Começamos por esta. Vamos precisar de duas coisas. Vamos precisar da imagem, da referência para aquele campo que é a imagem que está selecionada. Mais uma vez precisamos aqui do using unityengine.ui. Portanto, esta é a imagem da arma selecionada. É aquela que nós temos na interface. Além disso, vamos precisar aqui de um sprite, que é a imagem desta arma. Pronto, e agora o que é que nós temos que fazer? Quando for ativado esta arma, lembram-se que nós tínhamos aquele script que era o gerir armas, que ativa e desativa a arma que estiver selecionada. Portanto, o que nós queremos é, quando for ativada esta arma, atualizar a imagem selecionada para a imagem desta arma. Para isso, nós vamos precisar aqui de outra função, que é a função onEnable. Portanto, a função onEnable é chamada automaticamente pelo Unity quando um objeto é ativado. Então, se a imagem da arma selecionada não for nula e a imagem desta arma também não for nula, nós vamos colocar na imagem da arma selecionada a imagem desta arma. Portanto, sempre que for ativada uma arma, neste caso a arma que tenha o script a tirar, nós atualizamos a imagem da arma que está selecionada para corresponder à imagem que foi à arma que foi ativada. Agora temos que fazer a mesma coisa no script do disparar, que é o script que nós temos na outra arma. Portanto, eu vou aproveitar e eu vou até fazer aqui uma batutice, que é copiar e colar, para não ter que estarmos a escrever isto tudo outra vez, porque basicamente a lógica é a mesma. Precisamos aqui do using e precisamos do onEnabled. Pronto, o onEnabled, o start só ocorre uma vez, que é quando o objeto é inserido no mundo, portanto não servia para esta situação. O onEnabled vai ocorrer sempre que for ativada e desativado o objeto. Pronto, vamos agora ao player. Lembram-se que as armas estão no player. Aqui agora já temos as duas imagens. Então, onde diz imagem da arma selecionada, nós vamos pôr esta aqui. Imagem da arma selecionada. E onde diz imagem desta arma, vamos buscar, neste caso aqui, a pedra. Portanto, eu vou buscar aqui a pedra e vou colocá-la ali. Agora fazer a mesma coisa na bomba. Imagem da arma selecionada. E a granada. E a mesma coisa para o disparar. Portanto, imagem da arma selecionada e o carregador. Pronto, eu vou gravar e vamos testar a ver como é que isto se porta. Portanto, tenho a pedra selecionada, estou a tirar a pedra, rodei para a granada, estou a tirar granadas e agora rodei para as balas e estou a tirar balas, ou melhor, estou a disparar balas. Pronto, está a funcionar. Agora o que é que falta? Falta a mira. Portanto, era uma das coisas que nós tínhamos para fazer também, era a mira. Vamos adicionar então a mira. A mira é mais uma imagem, portanto vocês, mais uma vez, botão direito no Canvas UI Image. Vou pôr isto em 2D. Portanto, se vocês repararem, ela já aparece no meio, já aparece centrada, portanto não temos que mexer nada. A única coisa que temos que fazer é ir buscar a imagem da mira e arrastar ali para o sprite. Pronto, agora, se calhar, ela provavelmente estará muito grande, porque ela tem um tamanho de 100%. Eu vou colocar 25, 25. Parece-me que está melhor. Se vocês quiserem mudar, eu vou mudar-lhe o nome para mira, para ser mais fácil depois nós encontrarmos.
Se vocês quiserem mudar a cor da mira, porque ela está branca, vocês podem usar esta propriedade aqui para tingir a mira de outra cor. Portanto, e agora se vocês executarem, estão a ver, está com outra cor. E agora nós já devemos conseguir fazer mira, apesar de que ainda não conseguimos andar para cima e para baixo com a nossa câmera, mas se calhar também podemos corrigir isso já. É uma boa altura, vamos então tratar disso. Portanto, vamos fazer com que o player consiga controlar a orientação da câmera, a altura da câmera, com o rato. Portanto, ele já controla a rotação da câmera com o rato para a esquerda e para a direita. Vamos fazer com que ele também possa controlar para cima e para baixo. Portanto, basicamente, o que é que nós vamos fazer? Eu agora vou tirar aqui do modo 2D, que já não é preciso. Vou fazer aqui zoom sobre o player. Portanto, nós estamos a usar o Cinemachine. O Cinemachine cria esta câmera virtual e nós aqui temos a altura e a distância a que a câmera vai estar do objeto que ela está a seguir. Portanto, é esta linha vermelha que vocês veem aqui, que é o objeto que ela segue, e isto é a distância. Basicamente o que nós vamos fazer é controlar este Y para fazer isto. Para ela ficar mais para cima ou mais para baixo e assim orientarmos o tiro para a frente e assim conseguir atingir objetos que estão à nossa frente. Eu vou definir um limite, portanto vou definir como um limite máximo da altura o 3, portanto 3 metros e se calhar como limite mínimo 0 ponto qualquer coisa. Se calhar 0.15 ou 0.5, depois logo vemos qual é que é o valor, o melhor valor. Eu vou fazer este código no gerir armas. Porquê no gerir armas? Porque é um código que tem a ver precisamente com as armas. Eu ainda pensei em colocá-lo no mover o player. No entanto, no mover player o código é mais para a movimentação do player no mundo, não propriamente da câmara. Podíamos fazer um código só específico, um script específico só para a câmara, mas eu acho que não se justifica. Portanto, eu vou colocar o código no gerir armas. Então, a primeira coisa que nós vamos precisar é de uma referência para a câmara virtual do Cinemachine. Portanto, vamos precisar aqui de um Cinemachine Virtual Camera. Eu vou chamar isto como Cinemachine. Portanto, isto é preciso aqui mais um using Cinemachine. Depois, nós precisamos de nos referir àquele componente da câmara. Portanto, este é o componente, onde é que ele está? É este aqui, é o componente Transposer. Então, vamos precisar de outra referência, que é o Cinemachine Transposer. Pronto, aqui no Start, vamos preencher essas duas referências usando a função findObjectOfType Cinemachine Virtual Camera. E agora, para o Transposer, eu vou buscar um componente dentro da Cinemachine. Para isso existe uma função que é o getCinemachineComponent e é o componente Cinemachine Transposer que eu quero. Pronto. Agora, na função update, eu vou atualizar a altura da câmera. Basicamente, eu vou precisar de saber o movimento do rato e para isso eu vou ao sistema de input, vou buscar o eixo mouse Y, que vai me indicar se o rato andou para cima ou para baixo no ecrã. E depois o que eu vou fazer é transposer. Há aqui uma propriedade que é o follow offset Y. E eu vou somar este valor do Y vezes o time delta time. E também vou ainda criar aqui uma variável que vai ser a velocidade da câmera no Y. Isto vai me permitir definir a velocidade da câmera sem ser preciso estar a alterar o meu código. Portanto, vou aqui criar mais um campo que é um float
Convém que isto não fique a 0, porque senão depois a câmera não se mexe. Pronto, agora, como eu quero definir um limite máximo e um limite mínimo, eu vou outra vez aqui à mesma propriedade do follow offset e vou usar uma função que está na classe mathf, que é a função clamp. Portanto, esta função permite-me limitar o valor de uma variável entre um mínimo e um máximo. Portanto, eu quero limitar o valor desta variável, portanto vou copiar para ali. E agora aqui o valor mínimo, eu vou pôr 0.25 se calhar, e o valor máximo que é 3. Pronto, se vocês quiserem podem criar variáveis para estes dois valores e depois ajustarem também no inspector. Portanto, se vamos experimentar, pronto, se vocês repararem eu ando para cima e para baixo com o rato ela já se mexe. No entanto, está uma velocidade muito baixa, portanto eu vou aumentar aqui a velocidade no gerir armas, está em 1, eu vou pôr para aí 5. Pronto, e agora já consigo andar com a câmera para cima e para baixo e assim já consigo fazer pontaria se eu tiver a minha arma selecionada, já consigo fazer pontaria e disparar. Portanto, uma coisa que eu acho que não chegámos a ver no outro vídeo da armas é que quando nós disparamos, a força do tiro aqui, eu vou aumentar para 250. Estão a ver o cubo ali atrás? Portanto, também estamos, conforme acertamos no cubo, também estamos a dar uma força. Isto vai ser engraçado, porque permite-nos dar uma força quando acertamos num inimigo e empurrá-lo numa determinada direção. Apesar dos nossos inimigos para já ainda serem um bocadinho limitados, mas nós depois vamos dar-lhe um bocadinho mais inteligência. É difícil ver quando nós tivermos uma personagem depois mais fácil de ver, mas vocês agora quando acertam com o tiro já lhe dão uma força e já empurram os inimigos também. Pronto, eu acho que neste vídeo está tudo o que eu queria vos mostrar. O próximo vídeo vai ser sobre fazermos um menu de pausa no nosso jogo e pronto, vamos agora para este vídeo ficar por aqui.